como estão? Hoje comecei já falando espanhol. Como vocês estão? Hoje eu gostaria de falar uma diferença que tem no uso do verbo tener e do verbo haber, no caso de duas conjugações específicas, tiene e hay. Vamos falar espanhol? Esse erro eu escuto muito, é assim, muito comum, muito mesmo. E eu espero que hoje, com o vídeo de hoje, tente se esclarecer um pouquinho. Algumas vezes, quando as orações não têm substantivo e não se refere a uma pessoa, falamos de sentido impessoal. E nesse sentido está o verbo haver. É muito comum traduzir literalmente a oração do português para o espanhol, mas às vezes caímos nesse portunhol. Por exemplo, se eu conjugo de uma maneira ou se eu falo de alguma maneira errada, dá para entender, mas não é o que queremos, né? Não queremos falar portunhol, queremos falar espanhol. Então, a minha ideia é que vocês entendam essa pequena diferença de quando vocês colocam o verbo ter numa oração, a gente coloca o verbo haver, mais especificamente no sentido impessoal. Para nós no espanhol, o verbo tener é possessão. Agora, o verbo haber pode ser usado em existência. O verbo haber é muito usado também nas composições compostas. Por exemplo, quando a gente usa o particípio dos verbos. Então, por exemplo, yo he hablado, yo he bailado, yo he comido. Que no caso no português, vocês conjugariam eu tenho comido, eu tenho dançado, eu tenho falado. Isso é uma diferença. Quando vocês colocam o verbo ter para essas conjugações compostas, usando o particípio dos verbos, nós usamos o verbo haber. Mas hoje eu gostaria de focar no tiene e hay. O tiene, ele precisa de uma pessoa. O verbo tener, ele é de possuir. Tanto assim que às vezes eu posso trocar yo tengo por yo poseo, de possuir. É diferente do verbo haver, que a gente coloca também como existência. Por exemplo, hay 2 manzanas en la nevera. Não que vocês não coloquem, às vezes, há 2 maçãs na geladeira. Vocês colocam. Mas é um pouquinho diferente. Primeiramente, a primeira diferença eu já falei, que é quando se você conjuga o verbo composto, que coloca o particípio do verbo, nós usamos o verbo haber e vocês o verbo ter. E no outro caso, por exemplo, eu escuto muito, assim, uma oração: em Colômbia tiene muitos museus. Isso está equivocado. Como eu falei no início, não é que a gente não entenda, só que ela está mal colocada. O verbo seria: em Colômbia há muitos museus, porque é de existência. Então, é de que existe no lugar. Mas não quer dizer que eu não possa usar o verbo ter, o verbo tener. Por exemplo, eu vou falar uma oração: esta biblioteca tiene muitos livros. Esta biblioteca tiene muitos livros. Que no português seria: esta biblioteca tem muitos livros. Ok? Por exemplo, eu vou fazer uma oração em espanhol: hay tarea para mañana? Tem lição para amanhã? Então, muitas vezes, em algumas orações, a gente coloca o verbo haber e vocês continuam com o verbo ter. ¿Hay alguien en tu casa? ¿Hay manzanas en la nevera? ¿Cuántos celulares hay en la casa? ¿Cuántos televisores hay en la casa? O legal desse sentido impessoal, se vocês percebem, ele não tem uma conjugação. E esse verbo haber também é usado num tempo diferente. Então, vai ter a conjugação no presente, que seria hay, no passado, que seria hubo una fiesta ayer en la casa de María. Hay una fiesta hoy en la casa de María. Y no futuro, habrá una fiesta mañana en la casa de María. Hay una fiesta hoy aqui. No espanhol, o verbo tener, ele tem que ser conjugado. Por exemplo, Luisa tiene muitos amigos.
Então, eu conjugo yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. E por isso que o verbo tener precisa de um substantivo, precisa de alguém que faça a ação. Então, yo tengo um celular. Agora, hay é de existência. Então, por exemplo, hay 2 manzanas em cima da mesa. Tem que ter um pouquinho de cuidado aonde colocar esse hay. Eu vou falar uma oração. Por exemplo, quando perguntamos de existência, há uma farmácia por aqui? Tem uma farmácia por aqui? Então, nesses 2 sentidos, eu gostaria que vocês, ao invés de colocar tiene uma farmácia por aqui, porque no caso que vocês usam tiene uma farmácia por aqui, estão me perguntando para mim se eu tenho. Porque no espanhol, o verbo tener é de possessão, de yo tengo. Então, quando a pergunta é tiene uma farmácia por aqui? Se vocês percebem, tiene já está conjugado para você, para usted tiene uma farmácia. Aí a gente fica meio, como assim tiene? Então, as coisas são, há uma farmácia por aqui cerca? Donde hay uma farmácia? Donde hay um supermercado? Então, lembrando que sempre hay é para assistência. Beleza? Se vocês ficaram com dúvidas, me escreve nos comentários o que vocês querem que eu explique melhor, se vocês querem que eu faça outro vídeo, se vocês querem que eu explique outra coisa do verbo haber. O verbo haber é muito usado no espanhol, então ele tem esses 2 usos, tanto na parte de complemento, do verbo complemento, quanto também no existência, tipo de que tem, de ter no caso do português, mas essa é uma diferença, é uma grande diferença entre o português e o espanhol. Então, para o espanhol, o verbo que pode ter existência, então seria o verbo haver, que seria hay, no caso, impessoal, e para possessão seria ter, que seria no caso tener. ¿Ok? Entonces me voy a despedir en español. Espero les haya gustado, espero que hayan entendido. Hay más videos en el canal, entonces espero que los vean. Continúen viendo los videos. Cualquier cosa escríbanme en los comentarios y por favor dejen su like aquí en el video. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.